Eu acho que hoje em dia, para a depressão e a ansiedade, as pessoas se calhar ganharam alguma capacidade de estar atentas. A cannabis funciona como se fosse uma bomba no metro. Há várias coisas que estão a despontar e têm todas uma coisa em comum, que é, em Portugal nós não conseguimos ter acesso a elas. Há um fator protetor em Portugal que se calhar não há noutros países da Europa, ou que não há tanto, que é a religião. A religião católica punia o suicídio até há muito pouco tempo. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel, bem-vindos ao 45 Graus. Nos últimos anos tem-se falado cada vez mais de saúde mental. Têm saído livros, podcasts sobre o tema, pessoas conhecidas vieram revelar episódios difíceis da sua vida. Isto são tudo boas notícias, mas este é um tema que ainda mal começamos coletivamente a descascar. Há ainda muito que aprender, como vão perceber pelo episódio de hoje. O convidado é Henrique Prata Ribeiro, que é meu amigo há muitos anos e autor de várias obras nesta área e alguém que se tem destacado na defesa do acesso à saúde mental. O Henrique é psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo, é docente na Católica Medical School e é atualmente também doutorando em psiquiatria na Universidade do Minho. Nesta conversa começámos por falar sobre como podemos aumentar a nossa literacia de saúde mental, chamemos assim. Ou seja, perceber a que sinais de doença mental é que nós devemos estar atentos nos outros, ou seja, nas pessoas que nos são próximas, para conseguir identificar quando eles estão numa situação difícil. A incidência de doenças psiquiátricas varia muito entre pessoas e também entre países, outro tema de que também falámos, sobretudo porque Portugal é o segundo país europeu com maior incidência de doença mental, em particular a depressão. Falámos de uma série de fatores de risco, desde a pobreza à mudança do campo para a cidade e também alguns comportamentos como, por exemplo, o consumo de cannabis. Numa altura em que, com alguma razão, nos tornamos mais liberais em relação ao consumo de drogas, o Henrique tem uma opinião que vale a pena ouvir sobre este tema. Assim como tem, embora diferente, em relação ao consumo de psicadélicos. Um tópico que já deu um episódio, aqui no 45 Graus, e de que se tem falado muito nos últimos anos. Isto levou-nos a falar também sobre os tratamentos atuais mais promissores para as diferentes doenças psiquiátricas e sobre as dificuldades de acesso a inovações nesta área que continuamos a ter em Portugal. O Henrique tem trabalhado muito, como eu disse, na defesa do acesso a tratamentos nesta área, o que o levou a coordenar o Programa de Saúde Mental dos Açores até 2024, outro tema que abordamos. E falámos também sobre a importância do sono para a saúde em geral e para a saúde mental em particular. O convidado escreveu, juntamente com André Ponte, um livro chamado Dormir é Fácil, que tem uma série de dicas comprovadas para dormir melhor, desde curar insónias a ganharmos hábitos de sono mais saudáveis. E mesmo no final do episódio, o Henrique conta uma história incrível, que eu acho que ainda não tinha partilhado aqui, sobre como outro episódio do 45 Graus com um convidado psiquiatra, no caso o Pedro Morgado, acabou por dar, indiretamente, origem à criação do maior prémio para a investigação em saúde mental em Portugal, da FLAD. Esse episódio era, até agora, o único episódio do 45 Graus com um psiquiatra e por isso é eu diria, um ótimo augúrio para os efeitos que este episódio agora com o Henrique possa vir a gerar. Vamos lá. Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. Henrique, muito bem-vindo ao 45 Graus. Obrigado. Olha, nós, nos podcasts em geral e no espaço público, a pessoa está sempre a... Acho que tem um bocado aquele viés de comentar as coisas pela negatividade. Falar do que está mal, do que devia ser de outra forma, etc. E havemos de falar disso aqui. Mas eu acho que era interessante, neste caso, no caso da saúde mental, eu acho que é um daqueles casos em que, inegavelmente, houve um progresso grande nos últimos anos. Houve, sem dúvida. Não há tema de que se fale mais. Tens artigos, podcasts, pessoas conhecidas a falar da saúde mental. É uma daquelas áreas em que foi feito um progresso grande. Tu partilhas disto e o que é que tu achas que falta fazer? Eu acho que esse progresso veio de uma necessidade que as pessoas sentiram. Portanto, veio da pressão psicológica que toda a gente sentiu com a Covid-19 e com o isolamento. E então,
é um progresso por um lado, porque as pessoas começaram a falar do tema, mas é um agravamento se tu quiseres falar daquilo que é a saúde mental da população. Já estás a pôr um toque negativo numa coisa positiva. Não é pôr um toque negativo, é fazer uma salvaguarda de que esse passo positivo foi dado, a meu ver, porque houve uma pressão psicológica muito grande. E acho que nos últimos anos a saúde mental esteve na ordem do dia. Portanto, as pessoas ganharam interesse na área, as pessoas informaram-se e acho que nós estamos agora no ponto ideal para começarmos a comunicar acerca de doença mental. Portanto, acho que o próximo grande passo é nós conseguirmos ter a pessoa comum, da mesma forma que é capaz de identificar um AVC ou um ataque cardíaco. Qualquer pessoa sabe, qualquer criança, que se um adulto tiver dor no peito que irradia para o braço esquerdo, não é? Isto é uma coisa que dependeu de comunicação pública durante muito tempo até as pessoas conseguirem aprender esta informação. E, portanto, eu acho que o próximo passo da comunicação nesta área, na área da saúde mental, se quiseres pôr assim num bolo grande, é da doença mental. As pessoas serem capazes de identificar os principais sintomas das principais doenças. Isso é interessante. O teu ponto é que tem-se feito muita sensibilização, mas as pessoas ainda têm uma ideia genérica e, portanto, não são capazes de perceber, por exemplo, se uma pessoa próxima tiver a ficar com depressão, ou tiver um transtorno de ansiedade, ou transtorno obsessivo-compulsivo, etc, etc. Eu acho que hoje em dia, para a depressão e a ansiedade, que são mais comuns, as pessoas se calhar ganharam alguma capacidade de estar atentas. Mas tens doenças que são mais estigmatizantes, como a esquizofrenia, em que tu ainda tens as famílias a não conseguirem compreender muitas vezes quando alguém está em casa e se está a isolar e a ter afirmações estranhas, ideias bizarras, e as pessoas não percebem que aquilo é uma doença psiquiátrica e que tem de ser tratada. E muitas vezes dizem, não, o meu filho está lá em casa, mas hoje em dia fica no sótão, já não sai, acha que lhe envenenam a comida, tem a mania da perseguição, pronto. Isto ainda acontece muito. E, portanto, eu acho que o próximo passo é conseguirmos perceber os sintomas de uma esquizofrenia, os sintomas de uma doença bipolar, por exemplo, que também para muita gente é difícil, porque tem alterações de comportamento muito próprias, é difícil de identificar, e eu acho que o próximo passo é esse. Então, consegues fazer resumidamente essa classificação? Ou seja, se tivesses que rapidamente explicar às pessoas exatamente quais são os... Então, de uma depressão, eu diria que o principal sintoma é a tristeza, que acompanhe todos os momentos da vida da pessoa, que esteja presente sempre em tudo o que a pessoa faz, e há uma palavra que nós usamos para classificar que é quase patognomónico, que é quando alguma coisa é verdadeiramente diagnosticável através desse sintoma estar presente, embora não seja formalmente, ok? É só uma coisa que é muito frequente e que nós procuramos muito, que se chama anedonia. E a anedonia é a perda de prazer em atividades que anteriormente davam prazer à pessoa. A depressão seria classificável assim. A ansiedade tem uma tradução um bocadinho mais genérica, porque tu podes ter ansiedade quase de todas as formas possíveis do teu corpo se manifestar, mas principalmente palpitações no peito, suor, sensações súbitas que causem mal-estar, sensação de falta de ar, alterações gastrointestinais. Pronto, isto seria o mais clássico para a ansiedade. Depois, na doença bipolar, pessoas que tenham alterações do humor sustentadas durante pelo menos umas 2 semanas e que possam oscilar entre períodos em que estão depressivas, portanto isso já falámos, é igual à depressão, embora tenha aqui uma diferença, muitas vezes sintomas atípicos. Uma pessoa com uma depressão unipolar típica tem tendência a ter anorexia e insónia, e muitas vezes nos padrões da doença bipolar os quadros depressivos têm hiperfagia, as pessoas têm mais fome e ganham peso e têm hipersónia, portanto passam o dia na cama e dormem muito mais, alternando com fases em que a pessoa tem diminuição da necessidade de dormir, e isto é o principal fator que chama a atenção para uma possível doença bipolar, e não é a pessoa não dormir porque tem insónia, é a pessoa não se sentir cansada, certo. Não precisar dormir, diminuir muito a necessidade de dormir, estar com muitas ideias, a falar muito rápido, com muitas vezes ideias megalómanas. E depois, se pensarmos na esquizofrenia, temos de pensar em quebra de contacto com a realidade. Porque a esquizofrenia, o mais característico da doença é a parte psicótica, são os sintomas psicóticos da doença, que são uma quebra de contacto com a realidade, em que a pessoa tem delírios e alucinações. E, portanto, os delírios não cedem à argumentação lógica e estão fora do contexto cultural da pessoa, e a pessoa tem a certeza das coisas que está a afirmar, por exemplo, de estar a ser perseguida, tem a certeza absoluta que está a ser perseguida, e muitas vezes acompanhada de alucinações, que são, no fundo, alterações da percepção
em que tu ouves vozes, na Sim. forma mais comum, vozes que comentam a tua vida ou que te dão ordens. Sim. Eu lembro, aliás, do episódio com o Pedro Morgado dele ter dito, salvo erro, acho que foi ele que disse que as alucinações visuais, ao contrário do que as pessoas acham por causa dos filmes, são raras, não é? Exatamente. Muito raras, e quando aparecem, normalmente não são da psiquiatria. Se alguém aparecer, são da neurologia. Exatamente, são para a neurocirurgia, para a neurologia, ou mesmo para a medicina interna. Muitas vezes nos quadros confussionais em idosos é normal haver, é mais comum haver alucinações visuais. Especialmente o que chamamos micrópsias. São, por exemplo, doentes muito idosos que estão internados, têm um quadro confusional, porque têm uma infecção, e podem ver, por exemplo, bichinhos no teto do hospital. É a coisa mais clássica. Verem assim insetos pequeninos no teto do hospital. Tu agora fizeste aí, de certa forma, uma classificação das doenças, e isto liga a uma coisa muito por alto. muito por alto, mas ligar uma coisa que eu tinha mandado, que era uma classificação de doenças mentais, um bocado tentando organizá-las por tipos e relações, e eu achei graça à tua resposta, porque tu disseste, isso é interessante, mas isso são maioritariamente psicólogos, e eles usam uma taxonomia diferente da que nós usamos, porque o próprio diagnóstico é diferente do nosso. Exatamente. É uma das diferenças entre a psiquiatria e a psicologia, não é? Os psiquiatras são médicos e nós fazemos diagnósticos médicos, diagnósticos clínicos. E na medicina, as doenças psiquiátricas vêm de um diagnóstico de exclusão. Quer dizer que nós temos de excluir outras causas para os sintomas que temos à nossa frente. E isso requer que, em muitos casos, nós tenhamos de pedir análises, exames de imagem. Portanto, temos de fazer uma data de coisas que permitem excluir que essas doenças, as doenças médicas, são causadas por outra condição que não uma doença psiquiátrica. E, portanto, os diagnósticos psiquiátricos são médicos. Mas os psicólogos fazem diagnósticos sindromáticos. Portanto, os psicólogos, se uma pessoa estiver à frente de um psiquiatra ou de um psicólogo, vou tentar dar uma diferença. O psicólogo vai dizer: esta pessoa tem sintomas depressivos e tem sintomas psicóticos. Analisa o quadro sindromático, o que tem à frente. E o psiquiatra depois vai pedir exames, vai pedir análises, vai pedir um ataque e vai tentar perceber se aquela pessoa tem uma depressão com sintomas psicóticos, tem uma esquizofrenia, vai fazer um diagnóstico médico. E nós usamos duas classificações, que são a CID, neste momento vai na 11ª versão, que é uma classificação internacional de doenças e que tem todas as doenças listadas e também as doenças psiquiátricas, ou a DSM-5, que é um modelo americano e que a americana é muito mais standardizado para ter os sintomas presentes ou ausentes, fazer o diagnóstico, facilita a investigação, porque padroniza mais as coisas, enquanto que nós na CID é uma coisa mais dimensional, mais ligada à gravidade dos sintomas. O americano é mais compartimentalizado, é isso? Exatamente. Mais binário. Engraçado. Já agora deixa-me só voltar atrás um ponto. Houve uma doença que tu não falaste há bocado naquelas dos... POC. Isso, falaste exatamente. de Pedro Morgado, eu associei. Não, acho que nos lembrámos os dois por causa disso. Exatamente. A perturbação obsessivo-compulsiva. Pois, o Pedro ir-me a matar se eu não falasse da POC. A perturbação obsessivo-compulsiva, como o nome diz, é caracterizada por obsessões e compulsões. O mais comum é a pessoa ter pensamentos intrusivos, que nós dizemos egodistónicos, que são pensamentos que a pessoa não quer ter, mas que não consegue não ter, e que aliviam com determinados comportamentos. E pode ser ter tudo alinhado numa mesa, que são as compulsões. Que pode ser ter tudo alinhado numa mesa, mas pode ser a sair de casa, teres de bater 3 vezes em cada porta, senão não podes sair. Sim. E portanto, é isso, são os principais... Ou aquelas pessoas Não sei se isso entrou aí, aquelas pessoas que tinham a mania de... Lembras-te de andar no passeio, de andar só... Se o passeio for uma espécie de mosaico, andar só nos pretos ou só nos brancos. Mas depois é assim, o espectro em que isto se passa é muito largo. Toda a gente tem traços mais obsessivos, menos obsessivos. E não quer dizer que tenha propriamente uma perturbação. O mais comum na POC, na perturbação obsessiva-compulsiva, são pessoas que tenham, por exemplo, lavagens de mãos e que façam 50 lavagens de mãos por dia, ou lavagens incessantes da casa ao longo do dia, ou verificações, também é muito comum. Pessoas que, antes de se deitar, vão verificar todas as torneiras da casa várias vezes e voltam à cama e voltam a ir verificar as torneiras ou as janelas ou o gás. Acontece muito com o fogão. Normalmente, uma pessoa que tenha uma perturbação obsessiva-compulsiva já tem um custo funcional por ter a doença. Portanto, há interferência no funcionamento normal do indivíduo. Perde muito tempo com as verificações ou com as compulsões. Mas nesse caso, que obsessão é que pode dar lugar, por exemplo, a essa compulsão de ir verificar o gás, por exemplo? Será que fechei o gás?
Fácil. Será que eu fechei o gás? Tá bem, vais verificar uma vez. Parece fazer uma pergunta estúpida, eu entendo. Mas à vontade, claro, para isso. Claro que a preocupação é essa, não é? Mas certo. Essa é uma preocupação mais ou menos universal, não é? Ninguém quer deixar o gás ligado. Certo, só que estas pessoas, a preocupação do será que fechei o gás é tão intensa, fica tão presente... é tão intensa? A minha pergunta é essa. Isso é o pensamento obsessivo, que é egodistónico. A pessoa provavelmente sabe que fechou o gás, não é? Já lá foi verificar 3 vezes, mas não consegue não ir uma 4ª vez. Porque tem aquilo na cabeça. O que eu estou a perguntar é: mas aí se calhar teríamos de ir provavelmente acabaríamos na genética, não é? Mas o que é que leva a que essa pessoa tenha essa obsessão, essa preocupação com o gás e eu não tenho ou tu não tenhas? Pronto, é mesmo isso. Provavelmente são traços genéticos, é o património genético dessa pessoa que lhe dá uma propensão maior a poder desenvolver esse tipo de pensamentos obsessivos. Ok. Isto liga a uma coisa engraçada que tu também mandaste, que é, eu acho que um aspecto, enfim, interessante das doenças mentais é que, aliás, como tu dizias há pouco, há uma certa sobreposição entre umas, e há pessoas até que sofrem mais do que uma, ou que têm uma predisposição geral, exatamente, e portanto em termos genéticos é provável que haja uma certa sobreposição. Tu mandaste uma coisa interessante, um estudo que mostrava, no fundo era a correlação entre as várias doenças. O que é interessante, quais é que estão mais próximas? Com os genes que elas têm em comum. Sim, só da parte genética. Exatamente. Para quase todas as doenças mentais é importante dizer que há uma base genética que te dá uma predisposição. Mas quase todas as doenças, ou todas as doenças, são poligénicas. Quer dizer que não conseguimos identificar assim 2 ou 3 genes que digam esta pessoa vai ter esta doença de certeza. Claro. Como depois, de resto todas as doenças, quase, não é? Não, porque nas outras áreas da medicina tu tens alguns genes que tu sabes que basta a presença daquele gene para teres uma probabilidade altíssima de ter determinada doença. Os BRCA1 e BRCA2 no cancro, por exemplo. Sim, para alguns tipos de cancro. É verdade, desculpa interromper-te, mas eu lembro até de um paper, acho que foi o Nuno Barbosa Moraes que falou aqui no podcast, que era um paper muito engraçado, que no fundo mostrava que todos os genes estão correlacionados com algum tipo de cancro. Porque na verdade a maior parte dos cancros são poligénicos, não é? Sim, mas uns mais do que outros. E o que acontece na psiquiatria é que nós ainda não temos um padrão em que eu consiga fazer uma análise e dizer esta pessoa quase certeza que vai ter uma depressão. Agora, podemos usar a história familiar. Os fatores ambientais também têm um papel importantíssimo na área da psiquiatria, porque não é igual uma pessoa que tenha uma propensão maior para ter uma doença psiquiátrica do que outra, se não for sujeita ao mesmo stress que a outra, pode nunca vir a desenvolver a doença e a outra que é sujeita a um stress maior vir a desenvolvê-la. Pronto, isto é importante. Mas depois, dentro desse artigo que eu te mandei, tu consegues ver vários níveis diferentes de interação entre determinados genes e algumas doenças. E hoje em dia, lá está, como são doenças poligénicas, é muito difícil dizer-te. Tivemos a ver aí, por exemplo, há uma associação moderada entre perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e doença bipolar. E uma correlação enorme entre depressão e ansiedade, por exemplo. Que são coisas que são, sim. Exatamente, são coisas observáveis na nossa prática de dia-a-dia, na clínica. Sim. E tu estavas a dizer, isto tudo mede obviamente a parte genética, que é a única que se consegue medir dessa forma, e depois tens o fator ambiental que é diferente para todos nós e também é diferente, isso é interessante, entre países. E é engraçado isto é, eu uso muitas vezes a palavra engraçado aqui, no sentido de interessante, o que neste tema pode ser perverso. É interessante comparar os estados dos países porque muitas vezes há uma variação muito grande ao nível da prevalência dos vários tipos de doenças. Como é que é Portugal a este nível? Bem, Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doença psiquiátrica. Só a Irlanda é que está à nossa frente. É muito difícil dizer o que é que causa isto, de forma concreta. Há várias teorias. Há a teoria de que nós fomos um povo que emigrou muito e então as pessoas que estavam menos predispostas ao stress e a desenvolver doença emigraram. Isso é uma teoria que esteve há pouco tempo a ser explorada, mas no mundo moderno eu diria que o principal fator provavelmente é a pobreza relativa que causa um stress constante às pessoas. E nós sabemos que maus tratos na infância, abuso sexual, mudar de um ambiente não citadino para um ambiente citadino, um ambiente familiar agressivo, são tudo fatores de risco, principalmente na infância, para tu vires a desenvolver doença psiquiátrica. Depois temos fatores ambientais que eu acho que não se fala tanto, como por exemplo a cannabis. A cannabis é um dos grandes potenciadores de doença psicótica, por exemplo, que em muitos casos acaba por evoluir para uma esquizofrenia. E acho que é pouco falado, principalmente a cannabis de alta potência. Sim, é pouco falado, mas vamos falar aqui. Sim. Mas em Portugal fuma-se mais cannabis do que noutros países?
Não tenho essa ideia, por acaso. Não sei. Não tenho números para te dar. Mas também isto é ligado à cannabis de alta potência. Sim. Mas, portanto, é muito difícil eu dizer-te porque é que Portugal tem estes resultados em concreto. Tu falaste aí da explicação genética, que é interessante, porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando olha para isto, pensa: bom, esta genética é mais ou menos aleatória, não é? E, portanto, à escala de um país, a média será mais ou menos igual entre todos os países, e, portanto, o fator que explica as variações entre os países tem que ser o lado ambiental, onde depois entra uma série de coisas, como tu dizias, desde a economia, à estrutura da sociedade, cultura, etc. Não é? Mas tu falaste da explicação genética, quer dizer, eu percebo que tu não estás muito confiante nela, não é? Mas até que ponto é que ela é levada a sério no meio? Ou seja, a possibilidade de, ao longo da história, fluxos migratórios e até eventualmente alterarem a genética de um povo? Sim. Não, isso é uma coisa que eu acho que é óbvia. Não sei se é consensual. Não estou a dizer para este tema em concreto. Sim. Digo-te é que os fluxos migratórios, obviamente, têm impacto na genética de um povo, não é? Pensa que quando tu expulsas os judeus, por exemplo, tu estás a expulsar um pool genético provavelmente bastante específico, que se calhar não se misturava tanto, mas que se ia misturando. E tu mandaste-os, ou melhor, eles acabaram por ir para a Holanda. Aquele pool genético É verdade, foi para a Holanda. Mas, portanto, isso vai ter influência a vários níveis. Eu sei, mas atenção que eu simpatizo com isso. Estou aqui a fazer um bocado de advogado do diabo, mas os estudos mostram que tu tens muito mais variabilidade intrapopulações do que interpopulações. E, portanto, é claro que é relevante os judeus terem saído, claro que será relevante os descobrimentos, embora não tenham tido uma escala assim tão grande, mas será que podem mesmo mudar o perfil genético de uma população? É muito difícil dizer porque isto são tudo teorias, não é? Sim. Tu aqui estás a teorizar, não consegues ir. Pensa assim, quantas pessoas é que tu mandaste para fora durante os descobrimentos face à população que tu tinhas? Sim. Quais e não é que foi eram? Descobrimentos depois, Quais é que eram? XIX. Mas aí se calhar já tinhas mais população e a percentagem que saía não era tão grande. Nos descobrimentos tiveste de ocupar um território muito grande, começaste descobrimentos com 1 milhão de pessoas, por exemplo. Havia alguma seleção específica das pessoas que iam? Pronto, depois é uma coisa que pode ser explorada. Sim, é um tema engraçado. Sim. Mas não é fácil chegar a uma conclusão. Agora, nos dias de hoje, eu acho que podes pensar assim: num país que seja relativamente pobre, se os 3 pilares de uma boa saúde mental são uma alimentação equilibrada, um sono adequado e exercício físico, que casal em Portugal que tenha filhos e em que os dois ganhem o salário mínimo é que consegue cumprir estes 3 pilares? Claro. É impensável. Portanto, eu acho que nós temos de nos preocupar com aquilo onde podemos realmente fazer diferença. E nós podemos fazer diferença nos hábitos das pessoas e na sociedade. Na parte genética é mais difícil. Sim, o lado económico claramente é aqui uma causalidade forte. Embora a Irlanda seja um pouco um outlier, mas eu diria que a correlação entre riqueza relativa do país ou mas a Irlanda também é um individual. país rico há relativamente pouco tempo. É verdade, sim. Portanto, acho que é um outlier. E tem um passado tramado, sim. Exatamente. Tem um passado complicado, sim. Outro aspecto que pode ser relevante em Portugal é o facto de nós termos uma sociedade também muito desigual, não apenas no sentido económico, e nem somos tão desigual assim, mas no sentido de ser uma sociedade muito, muito estruturada, não é? Onde a pessoa tem, no fundo, és muito vítima do meio em que nasce. E ao mesmo tempo, embora sejamos uma sociedade muito comunitária, por outro lado tem esse lado das pessoas porventura sentirem que não têm agência sobre a sua própria vida, não é? Não sei se isto é uma coisa que faça sentido. Por exemplo, tu tens noção de fazer uma pergunta que não é a mesma, mas pode estar relacionada. Estes números, como é que eles variam entre o urbano e o rural, por exemplo, em Portugal? Não sei como é que variam em Portugal entre urbano e rural. Acho que não há nenhum estudo que tenha feito essa classificação, mas nós sabemos que viver em cidade, em meio citadino, com muito estímulo, com muita pressão, com muito stress, é um fator de risco para desenvolver doença mental. Tanto que é um dos fatores de risco, por exemplo, para a imigração que nós recebemos. Quando vem de meios rurais e vem para a cidade, estão em risco. Tem um choque, sim. Exatamente. Ao mesmo tempo, nós temos, se olhares para as taxas de suicídio, nós estamos relativamente bem, não é? Há 2 motivos que eu vejo para que a nossa taxa de suicídio esteja tão abaixo daquilo que era o suposto para o segundo país com maior prevalência de doença. Um deles é o facto de nós não registarmos bem suicídio. Portanto, nós somos dos países que registam um maior número de mortes violentas por causa não determinada. E o que isto quer dizer é que provavelmente há muitos suicídios que vão mascarados aí. Mas mesmo que nós normalizássemos esse número, Portugal estaria ligeiramente acima da média europeia apenas. E a outra justificação que eu encontro para isso é o facto de acordo com o Health at a Glance, que eu também te mandei nos relatórios, nós termos uma proporção muito maior de mulheres diagnosticadas com depressão do que de homens.
Mas isso é transversal a todos os países ou não? É transversal, mas a nossa proporção é muito diferente da dos outros países. É mais desproporcionada ainda. Exatamente, nós temos uma desproporção ainda maior, segundo o relatório. Portanto, uma vez que os homens, apesar de sofrerem menos de depressão, são mais vezes vítimas de suicídio, portanto acabam por consumar mais os suicídios, embora façam menos tentativas, isso pode ser um dos fatores que faz com que nós tenhamos um número relativamente baixo. Mas espera, agora já voltamos ao suicídio, mas essa questão da depressão é incrível, porque eu estou aqui a olhar para o gráfico e é extraordinário, porque nos homens nós estamos, eu diria que não estamos fora da média, estamos mais ou menos em linha com os outros países, e nas mulheres dispara, mas é uma diferença para mais do dobro, que é incrível. Temos uma proporção, também fiquei admirado quando vi esse gráfico. Agora, qual é que é o motivo real para isso acontecer? Há um subdiagnóstico de depressão nos homens porque não vão tanto ao médico, mas isso. Mas porquê só em Portugal? Exato. É difícil responder, mas é um dado curioso e eu acho que é um dado que até parece fidedigno se tivermos em conta o nível de doença psiquiátrica que temos e os números de suicídio que temos. Sim, é incrível porque em Portugal nós temos, foi de acordo com este relatório, nas mulheres um número acima de 50%. Isto basicamente mede. Tem uma série de parâmetros e classifica como sintomas de depressão quem tem X, acho que é 4 ou mais parâmetros. O que significa que metade das mulheres qualificam, de acordo com este relatório, portuguesas, como tendo sintomas condizentes com a depressão, que é incrível. 50%. Isso é para alguma faixa etária específica nesse gráfico? Sim, tens razão. Isto é acima de 50 anos. Sim. Ok. Pois, esse é um pormenor. É um pormenor relevante. É um pormenor relevante. Pronto. E isso quer dizer que foram codificados os diagnósticos, percebes? Sim. A propósito, quais são as idades em que é mais prevalente a depressão? Ou perguntando de outra forma, imagina uma pessoa tipo, imagina um português tipo, como é que evolui a curva da probabilidade da pessoa ter sintomas depressivos, por exemplo? Em que idade é que é menos provável e mais provável? Classicamente vai aparecer a partir dos 25, 27 anos até aos 35, um primeiro pico, e depois, numa idade mais avançada, há outra vez um aumento de casos, provavelmente ligado já à vivência de eventos adversos, stress, isolamento. Mas pronto, são os dois. Mas o principal pico é ali perto dos 30 anos. Uma pergunta óbvia, porquê é que espera tanto tempo? Ou seja, porque não, sei lá, na adolescência? Não te sei responder, quer dizer, isto é só o padrão da doença. Há pessoas que têm depressão na adolescência. Não, claro, mas porquê é que é esse padrão? Tem a ver com, na adolescência, tu viveres numa fase da tua vida muito coletiva? Não, porque na adolescência tu tens outras doenças que aparecem. Sim. Tendencialmente, um doente que apareça com sintomas depressivos, se aparecer com sintomas depressivos aos 18, 19 anos, nós vamos ter muito mais atenção àqueles tais sintomas atípicos de que eu te estava a falar, hiperfagia, hipersónia, etc. Porque... Se calhar não é depressão. Exatamente, porque é mais característico que apareça nessa fase uma doença bipolar, por exemplo, e que seja um episódio depressivo numa doença bipolar. Portanto, a adolescência também tem, por exemplo, um risco maior de aparecer uma esquizofrenia. E por isso é que nós estávamos há bocado a falar da cannabis. E a cannabis de alta potência, em pessoas que tenham predisposição, pode ser um gatilho para as pessoas desenvolverem uma esquizofrenia. Mas com o avançar da idade, o risco passa a ser muito menor. O risco da cannabis levar a esquizofrenia. Da cannabis e da esquizofrenia, mesmo que as pessoas não fumem, de aparecer. Portanto, o pico de incidência da esquizofrenia é muito mais baixo do que o pico da depressão, por exemplo. Sim. E a doença bipolar tem dois picos. Já agora, sim. Também numa fase mais avançada. E os homens têm tendência a ter a doença mais cedo e doença mais grave. Os homens têm doença mental mais grave, mais vezes, e as mulheres numa fase mais tardia. Mas têm dois picos. Engraçado. Também não faz ideia porquê. Muito provavelmente aqui por carga genética mesmo, que é um bocadinho igual à depressão, não é? E normalmente não. Quanto mais cedo a doença aparecer, normalmente mais grave é e pior o outcome. Portanto, pior a evolução. São doenças mais graves, com mais tendência a ter sintomas psicóticos. Também tem mais tempo para recaídas, não é? Sim. E portanto, a cada recaída há um agravamento do estado de base. E faz sentido, quer dizer, diz-me se isto faz sentido, mas se tu tiveres uma propensão grande, é mais provável que ela se manifeste cedo. E se tiveres uma propensão mais baixa, é mais provável que ela se manifeste mais tarde. E acontece que é, nas famílias onde há uma penetrância genética muito grande da doença bipolar, ou seja, onde há em várias gerações doença bipolar grave, a probabilidade das pessoas terem uma doença, um onset da doença numa fase precoce é muito maior. Vamos à cannabis, que eu sei que é um dos temas que tu gostas de falar, porque tu tentas sobretudo combater a ideia de que a cannabis é uma droga leve e portanto na verdade não tem grande impacto, não é? E o que tu indicas é que a literatura nesta área mostra que há uma associação grande entre consumo de cannabis
e Exatamente. surtos psicóticos. E o aparecimento de episódios psicóticos. Exatamente. Quão forte é que é? Pensa-se que esteja relacionado com 20 a 25% de todos os episódios psicóticos, o consumo de cannabis, mas especificamente o consumo de cannabis de alta potência, que é com alto teor de THC e baixo teor de CBD. O CBD hoje em dia ainda não tem estudos que mostrem isso de forma evidente, mas até se pensa que possa ser neuroprotetor. E o THC é o que causa risco de desenvolver psicose. Qual é o problema? Com o passar dos anos, a erva foi ficando para competir no mercado cada vez mais potente. E então, a droga que se fumava nos anos 70 não tem nada a ver com a droga que se fuma hoje em dia. Portanto, a erva de alta potência tem um risco enorme. E a única coisa que eu acho, muitas vezes dizem, tu és o psiquiatra anti-cannabis. Nem é isso. Se tu me disseres que um idoso no IPO vai fumar cannabis para aliviar a dor, não tenho nada contra. O que acho é que as pessoas têm de ter noção dos riscos que estão a correr na idade em que estão a correr esses riscos. Porque não é igual uma pessoa fumar cannabis aos 17 ou aos 18 anos e fumar cannabis aos 70 anos. Não é igual? Fisiologicamente não é igual? O risco de ter um episódio psicótico baixa muito, até porque as pessoas que têm predisposição genética, muitas delas vão ter o onset da doença mesmo que não tenham fumado cannabis, não é? Portanto, se calhar há aqui um viés de seleção. O que acaba por acontecer é a cannabis, e eu já dei este exemplo antes, a cannabis funciona como se fosse uma bomba no metro. E tu tens, imagina o metro de Londres, que tem muitas ligações, que é o que o cérebro tem ainda mais, não é? É muito superior ao metro de Londres. Mas o que a cannabis faz é explodir, pôr uma bomba nas estações. Se tu tiveres uma genética em que pões uma bomba numa estação periférica, a linha no geral vai funcionar mais devagar, mas tu consegues chegar a todo lado na mesma. O problema é se a tua genética fizer com que a bomba exploda em Victoria Station. E de repente bloqueaste a linha de metro toda. E portanto a conectómica, as ligações no cérebro não vão funcionar da mesma maneira. E no fundo é um bocado isso que a erva faz. Vamos voltar às duas componentes, quase que este é um ponto importante de esclarecer. Portanto, há duas componentes da erva, da cannabis, o CBD e o THC, né? E basicamente o mal da fita é o THC, porque o CBD, exatamente, hoje em dia tens montes de lojas a vender suplementos de CBD. Só que a erva que dá moca é que tem alto teor de THC. Isso. Portanto as pessoas vão procurar essa. Sim, porque no fundo é basicamente o mesmo que aconteceria com as bebidas alcoólicas se o mercado não fosse regulado. É que tu andavas aí a vender absinto de 70% e coisas do género que era o que as pessoas queriam. Exatamente. Claro. Tens uma frase do Robin Murray, que é um investigador escocês, ele passar-se isso, ouvisse isto, que disse uma vez, fazer ensaios clínicos e estudar isto é muito caro, mas os americanos são grátis. Ele usou esta expressão porque estavam a legalizar a cannabis. E saiu agora, recentemente, um estudo que mostra que os casos no Canadá de esquizofrenia estão a aumentar na sequência da legalização da cannabis. E, portanto, tem de ser uma preocupação em termos de saúde pública. Só que o que é que acontece? A grande maioria das pessoas não vai desenvolver uma psicose se fumar. Mas há uma franja da população que tem risco que vai desenvolver. Se tu olhares para os números absolutos, eles vão continuar a ser baixos. O problema é que dentro das pessoas que podem ou não desenvolver a doença, o risco relativo é muito grande. Sim. E eu acho que toda a gente conhece, e nós conhecemos até algumas pessoas em comum, sim. Aquela malta na adolescência que começou a fumar e... Muitos deles desapareceram só da tua vida, não é? Sim, e é engraçado porque em retrospectiva há casos que, olha, tem um bocado a ver com o ponto que nós começámos, não é? Tu também não tinhas capacidade de perceber o que estava a passar ali, não é? Exatamente. Atribuías aquilo só a uma espécie de quase uma coisa idiosincrática, quando na verdade... E entramos em dois fatores, que é o tal próximo passo da comunicação pública em Sim. saúde, de falar de doença mental e as pessoas estarem capazes de reconhecer os sintomas, e a cannabis deixar de ser sequer mencionada como uma droga leve. Eu acho que isso era um dos próximos passos, é os mídias deixarem de se referir à cannabis como uma droga leve. Ela, na verdade, não é, e para muita gente não é uma droga leve, pelo menos na proporção de THC e CBD que se fuma hoje em dia. Mas há outro conjunto de pessoas que argumentam outra coisa, que essa sim parece mais contra o que tu estás a dizer, que é aquele argumento de que entre a cannabis e o álcool, na verdade não há uma grande diferença, nós temos culturalmente uma vontade brutal com as bebidas alcoólicas e não com a... Acho que esse argumento tem razão de ser num ponto que é um dos próximos grandes passos, não da psiquiatria, mas da saúde no geral, vai ser o combate ao consumo de álcool. Já estamos a assistir. E já, sim, já está a começar, mas acho que é um dos grandes passos. E o álcool é, sem dúvida, a droga que tem mais impacto na sociedade, que tem mais custos, que... Enfim, porque é tão disseminado o consumo e está tão enraizado na nossa cultura. Agora, não é uma comparação justa, e eu vou dizer porquê, a meu ver. O álcool, para ter consequências, claro, podes beber muito e bater de carro
e morrer. Mas, em termos gerais, as pessoas têm consequências do consumo de álcool ao fim de vários anos, de consumo regular e pesado. Quando tu olhas para a cannabis, estamos a falar de putos, estamos a falar de miúdos, não é? Para quem a vida muda, podem fumar uma vez, podem fumar 2 ou 3 vezes. Portanto, é uma coisa muito imediata, é um gatilho, é um trigger. E o álcool não Isso está faz associado à diferença. doença mental dessa forma. Não desta forma, é uma coisa cumulativa. Quer dizer, para aparecer alguém, quer com dependência do álcool, com uma perturbação do uso do álcool, ou para aparecer com delirium tremens, estamos a falar de consumo muito grande ao longo de muito tempo. Claro que podes morrer com uma intoxicação aguda. Claro, sim, não é? sim. Não Em tô... termos de causa de morte aparece lá muito em cima, mas... Mas acho que é um mau argumento usar um whataboutism, Sim. até porque culturalmente são diferentes. E não é por termos uma que erradamente está ultra enraizada na Que vais nossa meter a cultura outra, que claro, vamos sim, sim. introduzir a outra, não é? Certo, isso é verdade, eu acho esse argumento interessante, não é? Tu podes achar que o álcool até é demasiado endeusado, mas isso, a resposta não é necessariamente dar um cartão de entrada à cannabis, pode ser a tentar dar um cartão de saída ao álcool. Mas a verdade é que todos nós concordamos que o álcool, podendo não fazer bem, como uma série de outras coisas que não fazem bem que a pessoa faz Não na é vida... podendo não fazer bem, o álcool faz mesmo mal. Isso hoje em dia já é aquela noção de quando éramos miúdos de um copo de vinho por dia faz bem ao coração, isso já está ultrapassado. Mas o meu ponto era esse, eu é que formulei mal, não é? Embora o álcool faça mal, há uma série de coisas que fazem mal. Sim, que nós fazemos voluntariamente. Que nós fazemos voluntariamente, nomeadamente comida, etc, etc. Não é? E no entanto, nós achamos que isso não só é da liberdade individual das pessoas, como, num certo sentido, até é argumentável que tenha outros benefícios, como, por exemplo, ser uma maneira de conviver, etc, etc. E o que tem de haver é informação para as pessoas. Isso, exatamente. E o álcool tem uma idade mínima para poder ser bebido, não é? E eu pergunto-me onde é que seria a idade mínima para tu poderes ter acesso a cannabis? Ou a cannabis de alta potência? Mas era aí que eu ia ir. Porque tu aos 18 anos estás em alto risco. A fase em que tu atinges a maioridade, legalmente, é uma fase de alto risco. E, portanto, o que eu sou sempre a favor de dar informação às pessoas. Eu não sou completamente contra, ou seja, estes números do Canadá preocupam-me e, portanto, acho que quem for decidir tem de ter acesso à informação toda antes de decidir. E há o argumento de, se nós legalizarmos, vamos conseguir controlar os níveis de THC, pois, passa a ser regulado, e é um argumento válido. Agora, isso tem de ser fiscalizado, porque o que tem acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, é que onde se legalizou, acaba por haver depois uma produção de erva de muito mais alta potência para vender on the side. Portanto, apesar de haver a erva legal, parametrizada, também aumentou a produção de erva de alta potência. Mas como assim? Aumentaram as duas? A produção global de erva de alta potência não terá aumentado. Aumenta. Porquê? Porque tu passas a ter o teu rol de consumidores aumenta também. Ou seja, tu, a partir do momento em que legalizas e qualquer pessoa do público tem acesso, tu aumentas. Há muitas pessoas que não fumam cannabis porque é ilegal. Esse é um argumento interessante, sim. Ou seja, o universo de consumidores não é estático. Se tu legalizares, vais estar a encorajar as pessoas a consumir. Sim, eu sei que a legalização. Mas é um bocado paternalista, é verdade, claro, mas é um bocado paternalista. A legalização por si só não é um incentivo. Sim. Mas deixa as pessoas mais à vontade. Quer dizer, se me o teu argumento é que é um incentivo e eu acho que não é absurdo. Não estou a dizer que é um incentivo ativo, mas é uma. Quer dizer, é uma noção de ok, isto é legal, isto vende-se numa loja, vai poder haver publicidade. Sim. Sim, como o álcool, de resto, né? Se calhar vais ter limitações à publicidade, como tens no álcool, mas sim, estarias a legalizar e potencialmente a aumentar o público-alvo, né? Agora, o outro argumento, só para terminar este tema da cannabis, era esse, né? Que tu, ok, há aí um problema na cannabis de alta potência por causa da THC, agora, e se tu conseguisses regular e ter um teto, tal como tens um teto à percentagem de álcool, certo, teres um teto à percentagem de THC, esses efeitos sobre os surtos psicóticos existem particularmente em níveis muito altos de THC, ou é uma curva linear? A curva é linear ou é exponencial? Ou seja, aquilo dispara nos níveis muito altos? Sim, nos níveis muito altos dispara, e nos níveis, por exemplo, da erva que os hippies fumavam nos anos 70, parece que nem há um aumento dos casos de psicose. Ok, portanto, não é toda a erva que tem este risco enorme, é só a erva que se está a fumar mais hoje em dia, que é a tal erva de alta potência. A partir de 7% de THC, se não estou em erro. E já que estamos a falar de drogas e cannabis, outro tema que nós temos que falar, que também tens uma opinião, eu acho não tão radicalmente diferente da norma, mas um pouco diferente, que é o tema dos psicadélicos, que já foi aqui um episódio no podcast com o Pedro Teixeira. Curiosamente, já agora um factoide sobre esse episódio, está entre os episódios mais ouvidos de sempre, não sendo
Bem, pelo menos na altura, se calhar agora já é verdade, não é? Mas não sendo provavelmente o Pedro Teixeira uma personalidade da televisão, como é o caso de outros episódios muito ouvidos. Portanto, é claramente um tema que, sim, que está a puxa muita gente, atenção das pessoas. Tem-se falado muito, tem sido feita muita ciência que liga os psicadélicos à saúde mental, ou seja, os psicadélicos usados enquanto tratamento de doenças mentais, mas também existe uma vontade crescente de os usar com fins recreativos, por experiência, autoconhecimento, etc. E com o argumento... E o problema é que a comunicação tem cruzado demasiado aquilo que é a ciência disponível, aquilo que é a utilização dos psicadélicos como uma opção para tratamento médico e aquilo que é o uso recreativo, porque me vou sentir melhor se tomar isto. E talvez a comunicação científica, em alguns pontos, não tenha sido assim tão responsável, porque, de certa forma, incentivou, para usar o termo que estavas a usar há bocado, incentivou as pessoas a procurarem estas substâncias de uma forma que ainda não é legal e, portanto, não é controlada. Ninguém sabe que dose está a tomar, ninguém sabe em concreto qual é que é a especificidade ou o grau de pureza daquele produto, ou quanto é que está a consumir, ou o que é que está a consumir em concreto. E é importante dizer que os psicadélicos são muitas substâncias diferentes que estão postas no mesmo saco. E se quiseres começar pelo mais clássico, quando pensas em psicadélicos, eu diria para pensar na psilocibina, que são os cogumelos. Os cogumelos neste momento estão em ensaios de fase 3 para depressão, ainda não provaram uma eficácia que permita o uso, ainda não é comercializado, portanto não faz qualquer sentido haver qualquer tipo de tratamento ou as pessoas pensarem nisso. Portanto, neste momento é uma droga... a automedicar-se ainda por cima. Exatamente, sim. É uma droga de uso 100% recreativo. E ainda não há evidência que tenha provado que pode ser usada com segurança para tratar a depressão. Depois tens a ketamina, e a ketamina já vem em guidelines recomendada para o tratamento da depressão resistente. Tem sido usada em vários hospitais do SNS. Neste momento a grande questão com a ketamina é necessário ter psicoterapia associada? Que tipo de psicoterapia? Ou seja, há muito pouca linearidade na forma como aquele tratamento é processado. Agora, sabemos que tem eficácia no tratamento da depressão resistente, embora ainda não tenha uma aprovação formal e seja usado off-label. Depois tens a cetamina, e a cetamina está num patamar diferente porque já tem aprovação. Tem aprovação, saiu agora uma meta-análise que não foi tão boa para a cetamina, ou seja, dá-lhe uma equivalência a outro tipo de add-ons que nós possamos fazer para o tratamento da depressão, mas é um fármaco que é seguro, cumpriu todos os critérios de aprovação e nós em Portugal ainda não temos acesso a ele porque está preso no Infarmed que temos. Portanto, é mais um exemplo da dificuldade que nós temos em ter acesso à inovação farmacológica em Portugal. Depois ainda tens o MDMA, que tem sido muito falado e era especialmente falado para a PTSD, para a perturbação de stress pós-traumático, mas que foi chumbada pela FDA. E, portanto, neste momento também não há indicação de que seja para ser usada. No lado recreativo, o argumento de quem está deste lado... No lado recreativo eu não percebo nada. Não, mas percebes de uma coisa que te vou perguntar, que está relacionado com os efeitos colaterais, não é? Porque o que argumenta quem, no fundo, promove o uso de psicadélicos, bem, há ali um lado que é... Posso não estar a refletir isto corretamente, mas acho que sim, quer dizer, no fundo a pessoa experimenta psicadélicos, tem muitas vezes uma experiência transformadora ou uma experiência de... dissociativa, sim. Às vezes é individual, outras vezes tem um lado comunitário, portanto, de ligação aos outros, ou seja, é uma coisa, é quase como tu descobrires um... É como são aquelas pessoas que descobrem um hobby importante. Não é? Imagina que eu começava a jogar golfe, não é? Começava a bem, Henrique, tens de experimentar jogar golfe, aquilo é incrível. É um bocado esse tipo de coisa, não é? E o argumento que as pessoas dão é os psicadélicos, pelo menos os clássicos, depois lá está, como tu dizias há bocado, metes aqui muitas coisas no mesmo saco, mas pelo menos os clássicos não são neurotóxicos. E portanto, ao contrário da cannabis, tu ali não tens efeitos colaterais negativos. Podes ter, convém a pessoa estar vigiada, não vai fazer uma asneira, não é? Mas não tens. O argumento, por isso é que eu te estou a perguntar isto, é que não sendo neurotóxico, não há perigo, digamos assim, desse lado. São relativamente seguros de usar. Agora, já há alguns reportes de, por exemplo, aumento de mortalidade nas idas à urgência por intoxicação com alguns tipos de psicadélicos. Portanto, não é tão inócuo assim. Agora, obviamente, se forem aprovados fármacos no futuro, eles vão ter de passar testes de qualidade, testes de dose aumentada, portanto, esses efeitos colaterais vão estar todos previstos, regulados, quer dizer, vai ter uma entidade reguladora. Quando nós falamos do uso recreativo, é muito difícil dizer
onde é que tu pões a linha, quanto é que estás a consumir, o que é que estás a consumir. Acho que esse risco não se pode confundir, e eu acho muito importante isto, não se pode confundir estar a haver um avanço na investigação destas substâncias para uso médico com o uso recreativo. E isso é mesmo importante fazer essa distinção. Sim, e o que é engraçado no caso dos psicadélicos é que eles tiveram votados quase uma espécie de ostracismo durante tanto tempo que agora as duas ondas surgiram ao mesmo tempo, não é? Sim. E pronto, e o que dizem os defensores do uso psicadélico é que pelo menos os clássicos, lá está, não têm esse efeito dependente da dose. Portanto, até te podes enganar. Sim, tens uma viagem maior, viagem maior, ou tens um período dissociativo, ou entras no que eles chamam o K-hole. O que é o K-hole? Esse não conheço. É um estado dissociativo em que a pessoa, no fundo, entra num buraco com ketamina. E em que fica completamente dissociada. E há pessoas que consideram, por exemplo, que parte essencial do tratamento com psicadélicos é a viagem, chamemos-lhe assim, ou seja, tu teres um fenómeno dissociativo, um fenómeno de... Exatamente, mas há quem considere que essa parte é essencial. Se nós olharmos para a cetamina, que não está registada como um psicadélico, está registada como um antidepressivo, isso seria considerado um efeito colateral e não um efeito do tratamento. Exato. Portanto, até nisto é diferente quando nós olhamos para substâncias diferentes. Sim. E quando falamos de tratamento. Sim. Isso era o que apareceria lá na bula, não é? Dizer, atenção, exatamente. Em alguns casos isto pode dar efeitos secundários. Exatamente, pode dar. Considerado efeito secundário e não um efeito do tratamento. Sim. Bom, enfim, a história da medicina está cheia de medicamentos que depois acabam por ser aproveitados pelos efeitos secundários. Claro. Não é? Portanto, não era caso único. Falando de tratamentos, como é que nós estamos a nível de tratamento para as várias doenças que já falámos aqui? Ou seja, há algumas para as quais já é quase possível a pessoa tratar-se e outras onde continua a ser um fenómeno muito fugidio. Como é que estamos? Nós temos algumas doenças para as quais não há cura. Tratamento temos para todas, no fundo, não é? Tratamento de suporte, tratamento sintomatológico. Mas, por exemplo, hoje em dia é bastante estabelecido que a depressão é curável. Uma pessoa pode se curar uma perturbação de ansiedade, pessoas que se curam da perturbação obsessiva-compulsiva. Agora, as doenças que consideramos que não têm cura, que não se conhece hoje em dia, são, por exemplo, a esquizofrenia, a doença bipolar, a perturbação esquizoafetiva, todas as perturbações de neurodesenvolvimento, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. São, de certa forma, também as doenças onde naquela sobreposição entre a neurologia e a psiquiatria estão mais para o lado da neurologia? Faz sentido dizer isto? Ou seja, doenças como a esquizofrenia ou o transtorno bipolar são doenças que, por terem uma causa muito profunda na própria neurofisiologia, podem ser mais difíceis de... Não vejo a coisa dessa maneira. Nós sabemos que muitas destas doenças estão associadas a processos inflamatórios, não só no cérebro. Por exemplo, a depressão, eu costumo dizer que a depressão é uma doença do corpo inteiro, do organismo todo, porque a depressão está associada muitas vezes à inflamação cerebral, mas a inflamação sistémica, aumento de risco de diabetes, de cancro, de doença cardiovascular. Portanto, tem uma data de consequências que não está limitada ao cérebro. A esquizofrenia, igual. Portanto, não sei se é propriamente por serem processos mais ou menos complexos. Simplesmente, na depressão, nós chegamos a um conjunto de fármacos que, tomados durante determinado tempo com ausência de sintomas, quando se faz depois uma redução gradual, chegamos à conclusão de que as pessoas ficam curadas. E com a esquizofrenia, por exemplo, hoje em dia já há quem defenda que ao fim de 5 anos, sem sintomas psicóticos, a cumprir medicação, se pode retirar a medicação e o risco de recaída é igual ao risco de a pessoa continuar a tomar o medicamento. Mas isso ainda não está bem estabelecido, não está em guidelines, portanto estamos aqui a falar de alguma discórdia dentro do meio científico. Sim. Porque, à partida, acontece o que tu estavas a dizer há bocadinho, que é que com a esquizofrenia, por exemplo, tu consegues controlar os sintomas, mas não ir à causa da doença, enquanto que no caso da depressão estás a conseguir fazê-lo, não é? E que tratamentos é que se usa na depressão? Antidepressivos. É antidepressivos, e já agora dizer-te que eu estou a dizer que se usa antidepressivos na depressão, mas usa-se antidepressivos para a ansiedade, usa-se antidepressivos para a POC, pode-se usar antidepressivos para a disfunção sexual. Portanto, nós, quando falamos de antidepressivos, os mais clássicos são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e uma das coisas que eu acho que tem de mudar também em relação à psiquiatria é a forma como nós falamos dos medicamentos, porque estão associados a um estigma tão grande que as pessoas muitas vezes têm resistência a tomá-los, porque eles podem ser prescritos para uma causa que não está relacionada com o nome que dás ao fármaco. Sim, o nome é o primeiro uso que ele teve, basicamente. Exatamente. E, portanto, hoje em dia fala-se muito na Neuroscience-Based Nomenclature, que é darmos o nome às substâncias com base no efeito neuroquímico que elas têm, e
como eu estava a dizer, os antidepressivos são usados para imensa coisa. Nós temos antipsicóticos que vêm rotulados como antipsicóticos, que também têm efeito para várias perturbações completamente diferentes. E o que é que acontece? Muitas vezes na clínica, eu tenho imagina, tu vens ao meu consultório e tens ansiedade. E o tratamento da ansiedade, tens ansiolíticos, que são medicamentos que não se podem tomar a longo prazo, mas que suprimem os sintomas ansiosos no curto prazo e são muito bons, são bons medicamentos de usar, mas não podem ser tomados a longo prazo. Se tu tiveres uma perturbação de ansiedade contínua, eu vou-te tratar com uma medicação que tu possas tomar diariamente, não é? Para estares controlado. Essa medicação são antidepressivos. Então muitas vezes o que acontece é, tu vens ao meu consultório, eu vou-te medicar com antidepressivo, tu vês a bula, vês que é um antidepressivo e dizes, mas eu não tenho uma depressão, eu não quero tomar isto. Percebes? Há estigma associado a isso. Então se eu te der um antipsicótico e tu tiveres uma perturbação de controle de impulso, uma perturbação de personalidade e seja uma coisa para te ajudar a controlar essa dificuldade de controle do impulso, tu vais à bula, estou a tomar um antipsicótico porquê? Ou para estabilização do humor, por exemplo. Nós usamos muito hoje em dia antipsicóticos para a estabilização do humor em doentes com doença bipolar. E a pessoa sabe que tem um diagnóstico de doença bipolar, não tem dentro desse diagnóstico sintomas psicóticos, que também pode acontecer, e está a tomar um antipsicótico e muitas vezes volta atrás e diz, eu não quero tomar isto. Isto é para doentes muito graves. Sim. E portanto acho que esse também é um passo que vai ter de se ter, talvez começando na área médica e depois alargando ao público geral. Sim, até porque de certa forma esse primeiro uso que o medicamento teve provavelmente foi para a doença mais grave. Portanto, tudo o que vier a seguir a isso serão patologias em que a pessoa não quer estar associada àquela doença mais grave. Ou seja, criar aí um estigma que é um... Sim, mais grave, mas lá está mesmo aí, é estigma, porque tu... Sim. Mais grave ou entendida como mais grave? Sim. Tendencialmente a esquizofrenia é a doença mais grave da psiquiatria. Mas tu tens depressões que não têm tanto estigma associado, que são gravíssimas, certo? Tu tens perturbações obsessivo-compulsivas que são gravíssimas, que quebram completamente a funcionalidade das pessoas. Portanto, é também difícil tirar o estigma dos diagnósticos por causa disso. E esta agenda de basear, no fundo, o nome dos medicamentos no princípio ativo e não no fim que ele teve, no fundo, a primeira vez, é uma coisa que faz imenso sentido. E nestas coisas, o lado humano, às vezes, tem um peso muito maior do que a pessoa, sobretudo se estiver focado no raciocínio médico, não é? Tende a achar, porque é um bocado o inverso, é um bocado engraçado, porque é o inverso do que se passava no tema que nós estávamos a discutir há bocado da cannabis, não é? Aí o problema era, tu legalizando a cannabis estás a convidar as pessoas a consumi-la, e aqui, tendo um nome daquele medicamento associado à doença para que ele foi criado para tratar, estás a desencorajar as pessoas a usá-lo, não é? Fica com o rótulo. Fica com um rótulo, né? Neste caso negativo, né? E isso faz sentido. É limitante, sim. Limitante, exatamente. As pessoas, eu não quero estar a tomar uma coisa para a psicose ou para a depressão quando tenho uma coisa mais leve do que isso. E a nível de tratamentos para lá dos psicadélicos que já falámos há bocadinho, há alguma coisa que esteja a despontar e que ainda seja pouco conhecida fora do meio? Há várias coisas que estão a despontar e têm todas uma coisa em comum, que é, em Portugal nós não conseguimos ter acesso a elas. E nós aqui temos tido um acesso muito baixo à inovação farmacológica. Tem sido difícil para todas as áreas, quer dizer, estamos a falar desde medicamentos para a depressão, medicamentos para a insónia, medicamentos para a esquizofrenia ou a doença bipolar, e nós em Portugal, por algum motivo, temos tido muita dificuldade em que as farmacêuticas consigam chegar a acordo com o Infarmed dos preços, da comparticipação, da disponibilização, pois somos um país pequeno e temos um problema. Se tu aprovares um fármaco qualquer que está disponível na Alemanha com um determinado preço, tu aprovas em Portugal e queres negociar, porque somos um país mais pobre, não é? Queres negociar o preço. Se aprovares com um preço muito, muito baixo, o que vai acontecer é que os armazenistas da Alemanha vão comprar aos armazenistas portugueses para vender na Alemanha. E então cria aqui uma dinâmica difícil entre o Infarmed e as farmacêuticas. Agora, tenho a ideia de que se estivéssemos a falar de fármacos de oncologia, por exemplo, estariam aprovados. E acho que isso é um estigma institucional que ainda existe para com a psiquiatria e para com os doentes psiquiátricos, que é, estes medicamentos estão bem, chegam. Eu lembro-me que sim, há não uns são anos... coisas de vida ou de morte, não? Ou não são entendidas como de vida ou de morte, sim. Exatamente, apesar de, e principalmente na população jovem, uma das principais causas de morte ser o suicídio, não é? E, portanto, acho que tem de se olhar para a inovação na psiquiatria de uma forma um pouco mais séria, do ponto de vista de acesso ao medicamento, que tem sido bastante difícil. Mas é quando tu dizes acesso ao medicamento, ou seja, no fundo o que está a acontecer é
os medicamentos existem no mercado, mas não... No mercado espanhol, por exemplo, e no mercado francês, e alemão, e italiano. Mas tu não os podes E eu não os posso prescrever. Não. Nem sequer estão cá. Eu pensei que tinha que ver com participados ou não. Ou seja, com a coparticipação do Estado. Eles não estão sequer disponíveis. Não estão sequer disponíveis. A cetamina já está disponível, as pessoas podem pagar o fármaco sem comparticipação e já está disponível, mas tens outros fármacos que nem sequer consegues, o Brexpiprazol ou outros, há muitos que nós nunca tivemos acesso. E a nível de comparticipação, quão generoso é que é em Portugal? Depende das áreas e também há alguns artigos que nós podemos pôr que tornam a medicação grátis para determinados doentes, por exemplo, na doença bipolar. O lítio é grátis, depende um bocadinho, não há uma regra. Neste momento, por exemplo, os antipsicóticos já são comparticipados a 100%, são dispensados gratuitamente nos hospitais, os injetáveis, que as pessoas fazem mensalmente ou de 3 em 3 meses, dependendo do que o psiquiatra escolhe. Ainda não são grátis para as pessoas que são acompanhadas no privado, que é uma coisa estranha, não é? Tens o Estado a decidir que é um direito o acesso aos antipsicóticos, mas ainda não o fez por completo. Mas já foi um grande avanço. Mas lá está, tu estavas há bocado a falar disso, de se olhar para esta área e dizer que não é uma questão de vida ou de morte, de não dar tanta importância. Há já uns bons anos, quando eu comecei a defender que os antipsicóticos deviam ser comparticipados a 100%, na altura eram 90% ou 95%, dependendo do nível económico da pessoa, e havia muitas pessoas que não tinham dinheiro para pagar os antipsicóticos mais recentes e então tinham de tomar os antigos, que deixavam as pessoas a arrastar os pés e a babarem-se, que era uma coisa completamente desnecessária, não é? E nessa altura havia muitas pessoas que defendiam que estava certo assim e que os doentes deviam pagar a medicação para dar valor à medicação. Imagina isto, estamos a falar dos doentes, regra geral, mais graves da psiquiatria, que muitas vezes, por via da própria doença, não percebem que estão doentes e acham que não precisam de fazer medicação. Esse estigma que existiu nessa altura em relação à disponibilização a 100% dos antipsicóticos, acho que é o que hoje em dia se calhar bloqueia a aprovação de novos medicamentos nas entidades reguladoras, que é uma coisa que eu não percebo. Sim, isso é estranho. E nós estamos pior do que outros países, ou seja... Sem dúvida. Nós temos menos fármacos disponíveis. Então se comparares com a Espanha, que está ao nosso lado... Então haverá muita gente a comprar a Espanha, imagino. Não, porque depois não é fácil, porque tens de marcar uma consulta com um médico espanhol que te prescreva esse medicamento. Quer dizer, acho que a logística é muito difícil. O que acontece é, nós, dentro das opções terapêuticas que temos aqui, vamos adaptando ao doente que temos à frente. Eu estou a perguntar isto porque as pessoas arranjam maneira normalmente, não é? Quando há essa... Quer dizer, pessoas, neste caso... não sendo comparticipado, que tenham capacidade financeira de os comprar, não é? Como é óbvio, não é? Certo. Mas estando aqui do outro lado, está mesmo a pedir que não, se comece a gerar aqui acontece. Eu já acompanhei doentes que vinham, por exemplo, da Suíça a fazer o Brexpiprazol, estavam completamente estáveis, em Portugal era impossível arranjar, e então o doente, sempre que ia à Suíça, de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses, tinha uma consulta com um psiquiatra lá, trazia a medicação e depois eu fazia-lhe o acompanhamento cá, da parte clínica. Pois, é porque ainda por cima tu não consegues prescrever. Tu conseguirias prescrever daqui para outro país se ele estivesse no nosso portfólio, não é? Mas assim não consegues. Porque as prescrições médicas já estão integradas a nível europeu, certo? Eu consegui passar pela primeira vez uma receita internacional há relativamente pouco tempo. Portanto, já é possível. Mas isso dentro do sistema que nós usamos, do sistema público, é relativamente recente. Pois era a ideia que eu tinha. Nesta questão de acesso, tu disseste que havia uma série de tratamentos novos. Algum que te queiras falar em especial? Que não tem de ser necessariamente medicamentos, pode ser outro tipo de terapêutica que vai dar que falar nos próximos anos. E que as pessoas saibam, possam depois dizer que ouviram a primeira vez no 45 graus. Acho que a principal inovação está a ser feita a nível farmacológico, lá está, nós com acesso debilitado. Acho que outra área que tem muito estigma associado, muito por causa do cinema, é a área da neuroestimulação, principalmente a eletroconvulsivoterapia, que continua a ser o tratamento mais eficaz para a depressão e, portanto, é usado na depressão resistente. Ou seja, o tratamento mais eficaz não é um medicamento. Só que tu, por norma, usas o medicamento porque há uma taxa de resposta boa, uma taxa de cura boa e não precisas de fazer um procedimento, a pessoa pode tomar o medicamento em casa. Mas quando há resistência, portanto, quando a doença não responde às primeiras linhas, entra uma das opções, é a eletroconvulsivoterapia, mas tens outras, quer dizer, falámos aqui da ketamina, a cetamina é dada como o add-on. Portanto, há várias opções. Podes usar antipsicóticos com antidepressivos para tentar potenciar o efeito, mas o que tem mais eficácia é a eletroconvulsivoterapia. Tens também a estimulação transcraniana, a TMS,
que também tem tido muito bons resultados, e portanto a área da neuroestimulação, principalmente, não só porque a eletroconvulsivoterapia então serve para muitas patologias, mas para a área da depressão resistente é absolutamente essencial a área da neuroestimulação. E como é que funciona a eletroconvulsivoterapia? No fundo, é Estás a dizer que tem mau nome por causa do cinema? Sim, que é, nunca viste filmes voando sobre o Ninho Cooks em que dão choques. E antigamente fazia-se sem anestesia. Hoje em dia o que acontece é que as pessoas estão sedadas e há uma passagem de uma corrente elétrica pela zona do córtex frontal, córtex pré-frontal, que é uma área que nas depressões graves até se consegue ver imagiologicamente que muitas vezes está atrofiada. E essa área volta, ao ser estimulada, volta a crescer. Portanto, é um tratamento life-saving para outras coisas, como por exemplo catatonia. Portanto, é uma arma terapêutica muito importante, a eletroconvulsivoterapia, e aliás, para mim, é a principal falha da implementação do programa dos Açores, foi não ter conseguido deixar o serviço com eletroconvulsivoterapia a funcionar. Então, mas explica, eu queria te perguntar sobre isso, porque acho que é dos projetos mais interessantes em que tiveste envolvido, o Programa de Saúde dos Açores, que foi uma história ainda por cima que surgiu, já agora se quiseres contar a história, porque a própria maneira como surgiu foi engraçada, né? Depois deste por ti a fazer um plano de saúde dos Açores, que acho que era uma coisa que tu não conseguirias prever. Sim. Nem foi deliberado. Não estava à espera, é verdade. Basicamente, isso surgiu do Health Parliament de Portugal, que foi um projeto em que eu estive envolvido. O Expresso era uma das entidades que patrocinava o Health Parliament. E eu era o coordenador... Explica já agora o que é o Health Parliament. O Health Parliament foi um parlamento 100% dedicado à saúde, só de pessoas abaixo dos 40 anos, e que criou 6 comissões para debater maneiras de inovar na saúde em Portugal. Eu era o coordenador da Comissão de Saúde Mental e fui fazer uma apresentação na Fundação Champalimau com as medidas que nós propunhamos, e na sequência dessa apresentação o secretário regional dos Açores pediu-me para eu fazer uma consultoria sobre medidas que pudessem ser implementadas na região. E eu fui lá, fui visitar os hospitais, fui visitar os espaços, entreguei um relatório de consultoria e um dia sou chamado a uma reunião e o secretário, na altura o Clélio Menezes, diz-me: olha, estivemos a ver o seu relatório, achamos que não temos assim grande maneira de implementar, mas gostávamos se calhar então que desenhasse um programa para a saúde mental e viesse implementá-lo. Nós damos-lhe uma equipa, damos-lhe 2 pessoas para trabalharem consigo aqui no terreno. E então eu fiquei a coordenar, apesar de continuar a viver em Lisboa e muito aos Açores, estruturei o programa e depois tive, durante 1 ano e meio, de forma contínua, depois com uma interrupção e mais 7 meses, a oportunidade de estar a implementar medidas. E foi mesmo muito interessante e foi desafiante, porque não é fácil. E já está totalmente implementado? Não, e o programa foi desenhado para ter medidas que fossem implementadas ao longo de uns 10 anos. Aliás, uma das coisas que nós discutimos na altura quando se desenhou o programa foi que eu não faria o programa a pensar numa legislatura. Seria uma coisa para ficar, para ser mudado ao longo do tempo, porque eu acho que os programas não podem ser estáticos, e uma das coisas que nós fizemos foi a cada 6 meses fizemos uma sessão pública em que os mídia eram convidados e as ordens profissionais para recolhermos ideias que pudessem ser implementadas. E pronto, e foi assim uma coisa diferente, tu de repente teres de estar a pensar na estratégia, desde a comunicação pública em saúde, até à interação com as escolas, a interação com centros de saúde, com hospitais, e adaptar isso à realidade dos Açores, que não é bem igual à realidade daqui. E houve uma dificuldade grande em ter recursos humanos, principalmente pedopsiquiatras, mas que faltam no país todo, mas também há um nível baixo de psiquiatras nos Açores, mas felizmente havia uma cobertura espetacular dos cuidados de saúde primários. E portanto uma das grandes apostas do programa foi, por exemplo, dar formação aos médicos de família, para eles conseguirem tratar os casos mais leves e moderados de doença psiquiátrica, e que eu espero que tenha resultados, quer dizer, a partir de agora é que se vai perceber. Sim. Deixa-me voltar a um ponto que nós deixámos há bocadinho. Eu prometi que voltávamos, deixámos para aí há 1 hora, que era a questão do suicídio. Lembras? Estávamos a falar da depressão. E na altura tu disseste que Portugal tem uma alta taxa de incidência de depressão, mas tem uma baixa, ou relativamente baixa taxa de suicídio. Estavas a dizer que achas que isso tem muito a ver com o facto de a discrepância entre os géneros ser mais pronunciada em Portugal e o suicídio... Isso é uma interpretação minha do Health at a Glance, do 2023 e 2024, que tem cada um dos gráficos que dão esta nota. Um da depressão e outro do suicídio. Não é? E tu estavas a dizer, como, no fundo o teu argumento é como os homens tendem a suicidar-se mais e como
em proporção os homens têm menos incidência da depressão em Portugal, isso é uma das ou dizendo possíveis... ao contrário, não é? Como as mulheres Isso. tendem a suicidar-se menos, não é? Isso faz com que depois os números do suicídio não sejam tão elevados assim. Sim, é uma das ideias, ou seja, é uma coisa que faz sentido para mim quando olho para esses números. Sim. E poderá ter alguma coisa a ver também com o facto de nós somos, como há bocadinho também falava disso, nós somos uma sociedade muito comunitária, não é? Somos um país com redes familiares e redes sociais que existem muito mais do que... Temos muito isolamento nos idosos. Eu acho Nos que há um idosos, fator... sim, claro. Mas quer dizer, compara, eu não sei como é que... Por exemplo, quais são os números dos Estados Unidos? Há um Nos Estados fator Unidos, protetor, tens... há um fator protetor em Portugal que se calhar não há noutros países da Europa, ou que não há tanto, que é a religião. A religião católica punia o suicídio até há muito pouco tempo. Punia Ou até normativamente, não é? Não dá para punir... Não, dá para punir, que era as pessoas não podiam ter um funeral celebrado por um padre. Claro, sim, puniu... Isso é uma punição para quem Claro, é claro, religioso, isso é a punição máxima, não Sim, é? sim, ou seja, punia na vida além-morte, não é? Exatamente. Na outra já Então, não dá. Mas não que havia é, nada a que é fazer, mais não é? importante, passas lá mais tempo, não é? Claro, claro, Supostamente, para quem acredita, fica lá mais tempo. E acho que esse é um fator protetor em Portugal. E poderá ter relação com isso. Sim, esse é um ponto interessante. Ou seja, estás a dizer que, como a religião católica, e é verdade, sempre sancionou muito o suicídio, as pessoas, no limite, como não estão a decidir apenas sobre a sua vida terrena, estão a decidir sobre a outra, hesitam, não é? É interessante, é diferente do argumento que eu estava a dar, que tem mais que ver com o lado comunitário, né? Social. Por acaso não sei se tens esta interpretação, mas eu acho que há determinados fenómenos extremos que nós vemos nos Estados Unidos, muitas vezes ligados à saúde mental, mas noutros casos até talvez relacionados, mas sei lá, aquelas coisas de massacres em massa nas escolas, de um tipo que se lembra de ir com uma arma ou no meio da rua, coisas do género. Eu sempre achei, embora não tenha números nenhuns para isto, que isso tem alguma coisa a ver com o facto de ser uma sociedade mais individualista, em que é normal tu, sei lá, imigras de um estado para o outro e vives sozinho no outro estado, enquanto aqui tu tens sempre uma rede familiar, traz os teus pais, irmãos que tiveres, primos. Sempre associei isso mais a um acesso fácil a armas. Sim, mas há países onde tens sem acesso... controlo e sem formação. Mas há países onde isso acontece e não tens este nível de... Tais na Suíça, por exemplo. Suíça, já sabia que ias dar o exemplo da Suíça. Só que o exemplo da Suíça... Mas isso não faz com que seja menos relevante. Mas tu na Suíça, para teres uma arma, tens de ter formação. E tens formação militar. E a tua arma que te é dada é a tua arma. Não chegas a um supermercado e compras uma semiautomática. Acho que é completamente diferente. Porque nos Estados Unidos qualquer pessoa entra num supermercado e tem acesso. Eu acho que esse é o principal ponto. Mais do que o isolamento social. Claro que depois os Estados Unidos vivem de fenómenos extremos, não é? A nível social, tanto de isolamento como de violência, como de ostracização. Ou seja, é tudo muito extremo e daí termos fenómenos de pessoas com comportamentos bizarros, com alguma frequência para aquilo que é a nossa interpretação na Europa. Agora, não tenho dúvidas de que o principal fator é o acesso fácil a armas. Voltando ao nosso tema, no caso do suicídio, tu achas que este lado comunitário não é especialmente relevante? É protetor. Agora, eu não sei, mas Portugal tem um lado comunitário muito diferente do resto dos países da Europa? Não sei. Dos países do Sul não, mas dos países do Norte diria que sim. Sim, provavelmente, talvez. Há um isolamento. Ainda no outro dia falava com um amigo que vive na Letónia. A Letónia tem números maus. Tem números maus, tem. Faz algum sentido. Ele estava a dizer que no inverno aquilo é quase... que as pessoas se preparam quase para uma hibernação e deixa de haver vida social. É como se houvesse um interregno na vida social. Certo. Ali isso, claro, isso tem um peso. Outubro, novembro, abril. Né? Claro que, provavelmente, eles sentem essa baixa interação social com muito menos pressão, muito menos stress do que nós sentiríamos, porque nós estamos habituados a um nível de interação social maior e o stress tem muita relação com a percepção, não é? Se tu viveres em stress com uma coisa, essa percepção de stress vai fazer com que o teu corpo reaja. Ou seja, se tu te sentires constantemente ansioso em relação a alguma coisa, o teu corpo vai estar a reagir a esse stress e aumentar o risco de tu desenvolveres uma doença psiquiátrica, por exemplo. Enquanto que, para o mesmo evento, há pessoas que não vão sentir stress nenhum, não é? Claro, Portanto, aí também é muito dependente. Eu posso contar isto. Acho que isto não... Posso contar coisas assim de clínica, é um bocado chocante, mas vou contar porque não é possível identificar nenhuma das pessoas com isto. E é uma história meio parva, mas que eu tive no meu primeiro ano de psiquiatria e que me fez perceber que pessoas diferentes têm uma percepção de stress completamente diferente e não quer dizer que isso esteja errado, mesmo que possa parecer ridículo. E este exemplo foi muito extremo. Eu estava no meu primeiro ano e estava a ver uma doente com o meu diretor de serviço da altura, o Dr. António Bento, e ele fazia uma consulta para refugiados e para pessoas que estivessem sem abrigo. E nós vimos uma miúda ucraniana, na altura tinha sido a invasão da Crimeia, e ela
estava deprimida, estava mal, mas a dizer, eu já estou melhor, eu tenho conseguido ultrapassar. E o que lhe aconteceu foi que, uma coisa de filme, segundo ela, não é? Ela foi a uma marcha para a Ucrânia. E as tropas russas fizeram uma detenção, identificaram-na e ficou identificada. Passado uma semana ou duas, voltou a ser apanhada noutra marcha. Fizeram-lhe um passaporte, a ela e ao irmão, e a filme foi violada por 7 ou 8 tipos do exército russo como forma de punição. E ela estava em Portugal para ir para outro país depois, mas estava já capaz de reagir às coisas, estava a dizer, não, eu estou capaz de sair daqui, de levar a minha vida, estou a ser tratada, estou muito melhor, E ela saiu do gabinete e logo a seguir entrou um senhor que estava ansiosíssimo, não parava de chorar, e o meu diretor só dizia, oh, homem, calme-se, tenha lá calma, explique-me lá o que é que se passou. Eu não consigo. Então, mas diga-me o que é que se passou, diga-me lá o que é que se passou. E o senhor diz, a minha mãe acusou-me de roubar um tupperware de casa dela. E aquilo, na altura, quando o senhor saiu, eu depois disse ao meu diretor, epá, isto não faz sentido nenhum. E ele disse uma coisa interessante, ele disse-me, Henrique, nunca julgue com os seus olhos o sofrimento dos outros. Tem de fazer ao contrário. Tem de perceber que para este homem, isto era uma coisa importantíssima. A mãe estar a acusá-lo de um roubo é uma coisa que lhe destruiu completamente os alicerces que ele tem, e, portanto, ele está psicologicamente muito mal, não pode comparar com o caso anterior. E, portanto, cada pessoa à partida tem um nível de resiliência diferente, sente o stress de forma diferente, e isso influencia a forma como tu és suscetível ou não, depois com base na tua genética, em todos os fatores de que nós já falámos aqui, de tu desenvolveres ou não uma doença. Essa história é incrível, por acaso. E na altura para mim foi assim um choque, não é? Quer dizer, porque tu acabas de ter uma coisa que tu nem consegues conceber e de repente por uma coisa que parece uma coisa de nada tens uma pessoa que está muito, muito incomodada. Sim, é incrível. Para ele isso era gravíssimo, né? Que é uma coisa um bocado absurda. Há uma coisa que por acaso que eu te queria perguntar, que é sobre o sono, enfim, porque tu lançaste recentemente um livro sobre esse tema. Verdade, portanto, verdade. Primeiro temos que fazer publicidade ao livro. Ponto 1. Dormir é fácil. Exatamente. Está disponível em todas as livrarias. Exato, com uma capa azul clara. Exatamente. E já agora é um livro que pretende ser revolucionário num aspecto, que é o primeiro livro que eu tenha conhecimento que em Portugal é um tratamento. Não é só informação, mas tem mesmo um tratamento para a insónia. E aquilo é baseado em terapia cognitivo-comportamental. Por acaso não falámos da terapia cognitivo-comportamental, que é outro tema. Podemos falar. Aquilo é terapia cognitivo-comportamental para a insónia, que no fundo não é uma terapia cognitivo-comportamental formal como as outras. É um conjunto de técnicas que se foi percebendo ao longo dos anos que funcionavam bem para o tratamento da insónia. E o que o livro tem, para além de ter, obviamente, informação sobre o sono, várias dicas gerais e informação acerca da fisiologia, das fases do sono, para além de ter tudo isso, tem mesmo um tratamento de 1 mês para as pessoas cumprirem para tratar a insónia. E que tem uma taxa de resposta de 70% a 80%, que é bastante bom. Isso é incrível, e por acaso eu até posso partilhar aqui uma história. Não sei se já te contei isto. Eu tenho um amigo que tinha uma série de problemas com o sono, de quem eu falei, aliás, no episódio com a Teresa Paiva, o médico neurologista na área do sono, e que foi, aliás, um episódio muito ouvido, o que mostra que este é um tema que interessa às pessoas, embora o episódio não fosse exclusivamente sobre insónia. E ele tinha um padrão engraçado, que é... ele acordava à meia da noite. Acordava de acordar, ou seja, ele acordava e ficava acordado. Imagina, às 4 da manhã, acordava, e o que ele fazia, aliás, de resto era, como não tinha mais nada que fazer, punha-se a ouvir um podcast e depois lá, passado 1 hora, vamos supor, lá adormecia e depois acordava 2 horas depois. E ele leu o teu livro, por o mérito dele, ou seja, nem sequer lhe o recomendei. Não, nem sequer foste tu, ou seja, nem sequer estás a promover o meu livro. Eu tenho o livro recomendado, mas eu não disse nada. E ele leu o livro e começou a fazer exatamente um desses planos de tratamento que envolvia, basicamente, tu já sabes o que eu vou dizer, era... se acordas à meia da noite e não consegues dormir, sai da cama. Sais da cama. Pronto, e ele começou a... regra dos 15 minutos. Era, exato, regra dos 15 minutos. Ele começou a acordar e a sair da cama e fazer a vida dele. Acho que ele gosta de tocar música, portanto ia tocar guitarra àquela hora e segundo o que ele estava a dizer, esta informação já está um bocadinho desatualizada, mas ele disse que estava a funcionar bastante bem, portanto, olha. Porque provavelmente o que acontece, se ele tem uma necessidade de sono que não está a ser cumprida, tem uma insónia intermédia, porque ele depois adormecia novamente, o que ele faz ao sair da cama e se calhar iniciar o dia dele, é que vai ter muito mais pressão de sono nas noites seguintes. Exato. Uma das coisas que nós fazemos, técnicas de restrição de sono, em que tu dormes menos para condensares o teu sono, para aumentares a tua eficiência de sono, que é para o tempo que estás na cama ser tempo passado a dormir. Portanto, a eficiência de sono é uma das coisas importantes. Depois outra coisa importante, e o objetivo do livro, e por isso é que trata a insónia, os fármacos tratam o sintoma, não é? Mas para curar a insónia, a terapia cognitivo-comportamental é
a solução. Porquê? Mas explica lá, para quem está a ouvir. É um conjunto de técnicas, como diz o nome, que tem base cognitiva e base comportamental. No fundo, as técnicas comportamentais, como esta que tu falaste, a regra dos 15 minutos, ou as técnicas de restrição de sono, são as técnicas que no curto, médio prazo te vão fazer começar a dormir melhor. Porquê? São técnicas que te aumentam a pressão de sono ou que te dão uma rotina para tu regressares à cama e adormeceres. As que te permitem manter sem insónia são as técnicas cognitivas, que são, no fundo, o objetivo destas técnicas é tu teres o mesmo que os cães de Pavlov têm com a campainha, em que tu tocas a campainha e os cães começam a salivar porque associam à comida. O objetivo destas técnicas é tu, cognitivamente, associares o ato de ir para a cama e a cama a sono. E só o ato de começares a ir para a cama te dar sono. Depois nós temos aquelas dicas básicas, gerais, que acho que hoje em dia as pessoas já sabem mais ou menos, de não fazer refeições pesadas antes de ir para a cama, tomar um banho de água quente 2 horas antes de ir para a cama, não fazer exercício físico intenso à noite, não beber café depois das 2, 3 da tarde, que também é um erro muito comum, não ir para a cama sem sono. Isso é uma das coisas mais importantes. Muita gente faz as contas e diz, eu tenho de dormir 8 horas, portanto tenho de ir para a cama agora, só que se a pessoa não tiver sono, vai começar a associar a cama a um período em que está acordado, porque demora a adormecer. E então, gradualmente, isso vai passar a ser uma rotina, ir para a cama e não adormecer. Portanto, tem de fazer o contrário, ir para a cama com sono. E já agora, outro mito, as pessoas não têm todas de dormir 8 horas. Sim. Portanto, as pessoas em média dormem entre 7 a 9 horas. Há pessoas que precisam de menos, há pessoas que precisam de mais. E a melhor maneira de uma pessoa perceber quanto é que precisa dormir é dormir vários dias seguidos e acordar sem despertador e Nas férias, de forma por a exemplo. sentir-se não cansada, capaz de fazer o seu dia. Provavelmente esse é o tempo que essa pessoa vai precisar dormir. Melhor maneira de avaliar. Sim, essa das 8 horas é como... Sabes, quando tu tens de ultra simplificar uma informação, depois acabas por perder elementos importantes. Quer dizer, obviamente, como tudo nos seres humanos, isso há de ser uma distribuição normal. Exatamente. Né? Em que a maior ali... Vai de Marcelo, não sei quem é que está na outra ponta, mas vai do nosso presidente até quem estiver na outra ponta. Não sei quem é que dorme muito. A Teresa Paiva diz que dorme muito. Sim. Talvez quase todos nós na adolescência, né? Sim. E a média estará nos 8, vamos supor, e há ali uma massa de pessoas que estará entre as 7h30 e as 8h30. Depois também muda ao longo da vida. Tu falaste agora da adolescência. Ao longo da vida tu vais dormindo menos, só que curiosamente as pessoas, como estão habituadas a passar o mesmo tempo na cama, acabam por ter uma eficiência de sono pior. Porque passam o mesmo tempo na cama para dormir menos. Mas as pessoas com a idade pensam assim, um adulto saudável aos 25 anos dorme mais 1h30 do que um adulto saudável aos 70. 1h30? Um ciclo de sono, basicamente. E os ciclos de sono são em média 1h30, obviamente outra ultra simplificação. São caracterizados pela fase REM e pela fase não REM. A fase REM é aquela que nós normalmente associamos aos sonhos. É uma fase de sonhos mais mexidos ou que te envergonham, e é uma fase em que o teu corpo está em hipotonia muscular, portanto os músculos não reagem, não respondem, e é uma fase associada à assimilação de memórias não declarativas, portanto memórias como andar de bicicleta. E o sono não REM, que tem o sono profundo, está associado à assimilação de memórias declarativas, portanto memórias de informação, e tens também sonhos, mas não é tão característico. Tu lembraste normalmente, tu antes de acordar, se fizeres um ciclo completo, tu tens de despertares entre os ciclos. E tu antes de acordares, não é? Antes de começares o teu dia, estás a passar pela fase REM do sono e, portanto, tens ali uma fase em que te podes lembrar ligeiramente dos sonhos, mas que também, se não ficas logo com a informação do que estavas a sonhar, ela desaparece. Exato, Nunca sentiste isso? Sim. É porque, supostamente, quando tu sonhas, a tua memória está desligada, digamos assim. Sim. Aliás, as minhas filhas às vezes partilham os sonhos delas e perguntam o que é que eu sonhei passado 5 minutos. Eu digo, já não me lembro. Claro. Mas como é que já não te lembras? Mas se for na hora, consegues. Porque se ficares a pensar, sonhei com isto. Não, tem que ser, é o que estás a dizer, tem que ser naquele... Se interiorizares, consegues. Tem que ser naquele momento. Tu há bocado estavas a dizer uma coisa que eu achei interessante, aquela questão da pessoa não se ir deitar sem sono, o que é uma destas coisas que numa espécie extraterrestre que fosse tudo igual a nós, exceto nesse aspecto, seria bastante bizarro, não é? Porque é que estás de deitar sem sono. Agora, a questão é, há um aspecto do sono que é engraçado, eu já não sei quem é que eu ouvi dizer isto, que é, tu tens de decidir ir dormir. A não ser num caso extremo em que tu adormeces, sim. Que ficas tanto tempo que ficas tão exausto que acabas por adormecer. Na maior parte, o clássico de adormecer no sofá. Tens o clássico de adormecer no sofá. Por acaso não sei porque não me acontece. Não me acontece estar a ver uma série e adormecer, tenho que tomar essa decisão. Mas a maior parte das vezes tu tens de decidir, que é um aspecto engraçado. Ou seja, o sono está fisiologicamente programado, mas não como é um consegues contínuo... decidir quando é que adormeces. Pois não, sim. Há pessoas que até conseguem, não é? Se tiverem muita facilidade, aí o nome dormir é fácil, porque sim. para quem dorme bem, dormir é muito fácil.
Mas a única coisa que tu controlas, e no nosso livro uma das principais armas para tu começares a dormir bem é o ancorar da hora do despertar. Porque acordar tu consegues escolher. Sim. Pões um despertador e acordas. Claro, não tens hipótese. Agora, adormecer... E ir para a cama também. Exatamente. Adormecer é que não. Adormecer não controlas. Sim. Mas a minha pergunta tem a ver com isso. Ou seja, tu tens de decidir ir dormir. E a grande questão do ir para a cama, acho eu, é que nós temos um viés comportamental para dormir menos do que precisamos. Claro, porque como queremos fazer coisas, queremos fazer mais aquele telefonema ou ver mais aquela série ou whatever, a nossa tendência é para dormir menos e para acordar cansado. E daí as pessoas forçarem-se a ir para a cama, não é? Só que o que deve acontecer é tu começas a ter sono e deves ir para a cama. A partir daí é que já não deves fazer o telefonema, não deves ir trabalhar, não deves fazer as coisas. E é bom teres um espaço, nós chamamos de zona tampão, que é um espaço no qual tu desligues do dia. Imaginem que já não estás a fazer nada produtivo. À espera que o sono venha, mas não na cama. Não é bem à espera que o sono venha. É preparar-te para desligar o dia. Pensar no que é que fizeste, o que é que tens para fazer amanhã. Uma das coisas que ajuda muito é a preocupação construtiva de tu dizer assim, ok, o que é que eu tenho para fazer ainda? Isso estás a falar do telefonema, não sei o quê, não sei o quê. Isto é uma coisa que eu possa fazer amanhã ou faz diferença eu fazer hoje? E se tiveres de fazer no próprio dia, vais fazer logo. E deixas o assunto tratado. E se fizeres este exercício de preocupação construtiva antes de ir para a cama, quando chegares à cama já não vais ter será que eu devia ter feito? Será que eu podia ter... Não, já pensaste nisso antes, está feito. Portanto, já vais para a cama descansado. Isto parece estúpido, porque é uma coisa muito simples, mas resulta. Engraçado. E tu fazes isso? Por acaso, tenho muito o hábito de, antes de ir para a cama, seja a que horas for, vou um bocado para o sofá, vou desligando do dia com notícias a dar, sim, a ver... O normal, como deito tarde, é estar a ver a primeira página ou um jornal qualquer da noite e vou para a cama depois. E às vezes, mesmo que esteja assim, a trabalhar até muito tarde, em vez de ir diretamente para a cama, passo um bocado na sala para desligar a cabeça. Sim, ir para a cama diretamente depois de trabalhar é... Às vezes até adormeces, mas de certeza que tem impacto na qualidade do sono. Não sei se tem, quer dizer, acho que há pessoas para quem tem, pessoas para quem não tem tanto. Sim. Há pessoas que usam o trabalhar até ir para a cama como uma forma de resolver problemas no trabalho. O John Cleese tem um exemplo claro disso, e é das associações entre o sono e a criatividade. Do livro que é engraçado. Sim, o livro dele, exatamente. E ele diz que quando tinha textos muito complexos de resolver, ele não conseguia encontrar uma solução. Trabalhava no texto até ser hora de ir para a cama e depois, quando acordava, parecia que tinha ali uma solução milagrosa. Sim. Às vezes faço isso. Tu no sono, na verdade, tu estás a assimilar informação, o cérebro não está desligado. Até há uma coisa engraçada, agora que falas disso, que me aconteceu algumas vezes nos últimos anos, precisamente por ter filhas pequenas e ter muitas vezes de acordar durante a noite, que é ter pequenas epifanias nesses episódios de acordar durante a noite. Ok. Que é engraçado. Okay. E o que é que fazes? Acordas e escreves no telemóvel? Escrevo no telemóvel ou às vezes não escrevo e, enfim, espero que me vá lembrar no dia seguinte. Pois, mas é engraçado. Acontece muito quando tenho dessas epifanias pensar, tenho de me lembrar disto amanhã, e depois no dia seguinte acordo e digo, eu tinha de me lembrar de alguma coisa, não é? Até vi um episódio do Seinfeld sobre isso. Eu escrevinhava uma coisa num papel e depois no dia seguinte não percebia nada. Não conseguia deslindar aquilo. Bom, espera, desculpa, antes de terminarmos... Pois há. Tenho que pedir para contares uma história que eu acho que nunca foi contada aqui no... Acho que nunca a contei. Acho que nem no 45 graus, nem em lado nenhum. Sim. Mas relacionada com o 45 graus, e é verdade. Eu soube, porque no programa para a Saúde Mental dos Açores, uma das ajudas absolutamente essenciais que nós tivemos foi trazer um privado, que foi a FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E a FLAD deu-nos 100 mil euros a fundo perdido, que permitiu as medidas mais relevantes que foram feitas na implementação do programa foram feitas com o financiamento da FLAD e, portanto, foi um contributo inestimável para o programa e para a aplicação na região. E numa das reuniões que tive com a Presidente da FLAD na altura, que era a Rita Faden, soube que tu és indiretamente o responsável pelo maior prémio atribuído à saúde mental anualmente, 300 mil euros pela Fundação. Eu e o Pedro Morgado, não é? Tu e o Pedro Morgado, exatamente, através do teu podcast. Ao ouvir o podcast, a Rita percebeu que a área da psiquiatria era bastante subfinanciada e que não havia propriamente um investimento formal, regular, e decidiu que a FLAD iria ter um propósito de trabalhar a saúde mental. Portanto, estás de parabéns aí, pá. Alta relevância também para o programa dos Açores. Sim, eu acho que... Também contribuíste indiretamente, exato. Se calhar. E sobretudo o Pedro, por acaso, esse foi um belo episódio. E lá está relacionado com o que estavas a dizer há bocado também do nível de financiamento que provavelmente fica muito abaixo de outras áreas de investigação, como por exemplo lá está a oncologia, né? E esse é um prémio anual, não é? É um prémio anual 300 mil euros, para investigação para pessoas que já sejam doutoradas.
Portanto, é só para doutorados, para projetos de pessoas que já sejam doutoradas. Boa, então olha, quem está a ouvir pode acompanhar. E basta pensares o quão subfinanciada é a psiquiatria, tu gastas do teu orçamento com saúde mental de forma direta e indireta 6.500 milhões de euros por ano. No último estudo correspondia mais ou menos a 3,5% do PIB. Pois é isso, eu estava a Sendo que aqui já está a parte laboral, a perda por baixas, por falta de produtividade. A psiquiatria em Portugal corresponde mais ou menos a 14% da carga de doença. E tu investes menos de 5% do teu orçamento para a saúde nesta área. Portanto, há claramente um subfinanciamento. Agora mudou um bocado com o PRR, que foram atribuídos 84 milhões, maioritariamente para criar estruturas comunitárias, mas mesmo assim continua a ser uma área deficitária. E nós, por exemplo, na área da Grande Lisboa hoje, acontece uma coisa que me custa bastante ver enquanto clínico, que é uma falta de camas de internamento, que cria uma pressão brutal nos serviços de urgência e faz com que vários hospitais da zona da Grande Lisboa, pelo menos, estejam a internar doentes que nos primeiros dias não estão verdadeiramente internados. Estão em macas ou às vezes em cadeirões na urgência à espera de ter uma vaga numa cama no serviço, que é uma coisa que eu acho impressionante e gostaria de ver mudada em breve, porque é bastante custoso estar a exercer nessas condições e a ver as pessoas a ficar naquela situação. Sim, Portanto, isto mostra que é uma área onde ainda precisamos verdadeiramente investir, quer dizer, mas isto vai desde... Nós tocámos em vários pontos de fraco investimento e de estigma ao longo da conversa, não é? Portanto, isto vai desde... começar pela positiva, lembras-te? Exatamente, vai desde a dificuldade em acesso a camas, a dificuldade muitas vezes de acesso a consultas, mas que começa nos médicos de família, porque muita gente não tem médico de família, então não consegue uma referenciação para o psiquiatra, acesso ao medicamento, como já falámos, dificuldade de acesso a técnicas como a eletroconvulsivoterapia ou a TMS. Portanto, acho que há um investimento grande que ainda pode ser feito e que terá retorno de certeza aqui na área da saúde mental. Boa maneira para acabarmos. Um abraço, obrigado. Obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.